Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nasce Hércules, em Tebas, filho de Zeus com a mortal Alquimena, possuindo todos os poderes aflorados. A deusa Hera, não satisfeita em ter-lhe tirado o trono, planeja tirar-lhe a vida. Ao completar Hércules 8 meses de nascido, brincava na cama com seu irmão Íficles, quando duas enormes serpentes enviadas por Hera aproximam-se do leito e ferozes atacam Hércules. Íficles, desesperado de medo, grita aos berros, atraindo a atenção dos pais, que acorrem aflitos ao quarto dos meninos. Anfitrião, militar, já viera de espada em punho. Ao chegar à entrada do quarto e olhar na direção da cama onde estão as crianças, tem, perplexo, enorme surpresa. Hércules já havia agarrado as monstruosas serpentes pelas guelras e, uma em cada mão, mata as duas. Anfitrião, a partir daquele momento, se ainda guardava, lá no cantinho de sua cabeça, alguma dúvida quanto à origem divina da paternidade de Hércules, esta se apagou completamente com a morte das duas serpentes gigantescas. Ficou totalmente convencido de que Hércules era realmente filho de Zeus e que Íficles era seu filho, um filho de Deus, o outro filho do homem. Zeus, cada vez mais tocado de amor pelo filho, tem para ele planos bem mais altos. Quer garantir-lhe a imortalidade, a ascensão ao Olimpo como um deus. Uma grande dificuldade, no entanto, se interpõe à realização desta vontade de Zeus. Embora todo-poderoso, Deus dos deuses, Zeus está sujeito às leis cósmicas que, em essência, são aspectos dele mesmo, o próprio Deus, e não podem ser violadas. Para um mortal ascender ao Olimpo como um deus, teria ele de ter sido amamentado no peito da deusa Hera, com o leite dela. Zeus chama então o deus Hermes, o mensageiro do Olimpo, o embaixador das mais delicadas missões do universo. Astuto, perspicaz, sagazíssimo, era por tais qualidades o deus do comércio, do ganho, da eloquência e também protetor dos ladrões. Confia-lhe Zeus a missão quase impossível, até mesmo para Hermes, de fazer Hera amamentar Hércules. Todos no Olimpo conheciam as intenções de Hera em relação a Hércules. O deus Hermes, do alto de sua divina perspicácia, nem de longe cogita de convencer a inflexível Hera a aquecer então absurda pretensão. Arquiteta um plano e fica à espreita, aguardando o momento exato para aplicá-lo. E o momento exato surge quando Hera adormece. Hermes, mais veloz que um raio, desce à terra, apanha Hércules, leva-o ao Olimpo e coloca sua pequena boca no seio de Hera adormecida. Hércules suga o seio da deusa com tanta força que ela acorda e retira tão violentamente o seio da boca de Hércules que o leite se derrama. Hermes, tão veloz quanto veio, traz de volta Hércules para a terra, deixando Hera na dúvida se teria a criança sorvido ou não o seu leite. Diz a mitologia que o leite de Hera então derramado espalhou-se pelo céu, formando a Via Láctea. Simbolismos e ensinamentos. Hera quer matar Hércules. Zeus quer dar-lhe a imortalidade. Esta parte do mito marca profundamente o aspecto dual que existe no divino casal. Esta dualidade está presente no comportamento de todos os deuses olímpicos,
deuses que, na verdade, são os aspectos divinos do casal Zeus-Hera. A percepção desta dualidade leva à compreensão das aparentes contradições muitas vezes presentes nos atos e ações dos deuses do Olimpo, todos envolvidos num mesmo contexto dialético. Tal entendimento fará mudar o tradicional conceito de um Deus severo e inflexível, por vezes irracível e intolerante, para um Deus humanizado, compreensivo, justo e bom, muito mais próximo, portanto, das emoções humanas e de nossas justificáveis contradições. Outro aspecto que os mitos mostram através do simbolismo é a semelhança que há nos hábitos e comportamentos dos seres humanos que teriam existido há milênios com os nossos do dia a dia atual. A exigência para um mortal ascender ao Olimpo como um deus, de ter sido ele amamentado por Hera, significa a prevalência do poder matriarcal nos assuntos domésticos. O Olimpo era a casa dos deuses e, na casa, quem manda é a mulher. A deusa Hera, protetora das mulheres casadas, representava o poder feminino no lar, a família tradicionalmente constituída. É muito comum ver-se hoje nas regiões rurais, geralmente em casas mais humildes, um pequeno quadro, numa pequena moldura, dependurado na parede da sala de entrada da casa, com o desenho de uma casinha lá no fundo e uma legenda: "A casa é minha, mas quem manda é a minha mulher." Presumivelmente, quem diz isso é o marido. É um aviso para quem chega. Somente fica ali quem a dona da casa quiser. O fato de o deus Hermes ter usado de um artifício para conseguir fazer Hércules ser amamentado no seio de Hera reforça mais ainda a semelhança dos hábitos e costumes antigos com os atuais. Houve, inegavelmente, uma clara burla à intenção da lei, porque na exigência da amamentação divina está implícito o consentimento da deusa para o ingresso do postulante ao Olimpo. Houve a amamentação, mas não houve o consentimento. O ritual foi cumprido, mas a intenção da lei foi ignorada. E quantas vezes isso não ocorre em nossos melhores tribunais? Comentam profissionais envolvidos na área jurídica haver existido um juiz de direito, já falecido, que repetia sempre à guisa de axioma: "A lei é como a virgindade, foi feita para ser violada." Por outro lado, o comportamento bem-sucedido do deus Hermes na sua missão mostra que a estrutura inflexível que Hera representa vai aos poucos sendo modificada, obedecendo a um processo dialético que leva à síntese do caminho do meio, que nos ensina o amado Gautama, o Buda, Senhor do mundo, nos ensinamentos da fraternidade dos guardiães da chama. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.